Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre as implicações do vício alimentar. Vou falar para vocês hoje o efeito que o vício de um alimento, em especial 3 alimentos, açúcar, gordura, frituras em geral e sal, podem causar no nosso cérebro, tá? Então a gente vai falar um pouco de neuroanatomia. Para isso, eu vou falar de 3 artigos científicos principais que eu vou citar para vocês. Um deles é um campeão. Eu costumo falar que é novinho, que acabou de sair, mas é porque, na verdade, ele é um assunto tão antigo e essas descobertas do vício em relação ao açúcar já é tão antigo que até nos dias de hoje é considerado é, novidade assim para algumas pessoas, né? Então, o artigo que a gente tem, o mais antigo, que eu vou falar hoje, é de 2003, é um artigo de uma nutricionista que fez, está publicado lá no Cielo. Vocês podem digitar lá no Cielo, Abra Felicidade, implicação para o vício alimentar, sobre o vício alimentar. E aí vocês vão ver lá sobre esse artigo ótimo que ela fez, é uma nutricionista da USP, que desenvolveu esse artigo, e ele fala sobre algumas pesquisas que foram feitas e as descobertas do efeito do açúcar, o efeito da gordura, frituras, batatinha frita, essas coisas em geral, e o sal causa no nosso cérebro. Os outros 2 artigos que eu vou falar também, um é de 2011 e o outro de 2018. Vou colocar para vocês aqui depois as referências para vocês verem. Um é da Califórnia, né, da Universidade do Estado da Califórnia, também sobre isso, mostrando essas implicações. E a outra é da PUC-Rio, daqui do Brasil. Em relação ao vício alimentar, então, vou falar para vocês agora desses 3 alimentos principais. Então, aqui nós vamos falar de açúcar, nós vamos falar da gordura e do sal. O que esses artigos, esses estudos trouxeram para a gente e o que na neuroanatomia a gente tem que foi descoberto em relação a isso. No nosso cérebro, nós temos vários lugares. E existe um lugar específico no nosso cérebro, que é a área límbica, que a gente chama de área límbica, que é a área que dá prazer, que tem algumas sensações boas e tudo mais. Olha que legal que foi descoberto. Foram feitos alguns exames, né? E foram feitas algumas pesquisas e conseguiram detectar que o lugar onde, quando você alimenta, por exemplo, excessos de açúcar, gordura, esses alimentos, eles atuam num lugar no cérebro que é exatamente o mesmo lugar que atua quando se usa drogas. Então, o que eles conseguiram fazer? Nesse estudo, né? Eles conseguiram detectar nas pesquisas que tanto alimento como esse excesso em açúcar, ele pode ser viciante, ou seja, ele atua num lugar no cérebro que causa depois um monte de alterações hormonais na gente, e isso faz o nosso corpo começar um processo de tolerância e depois de processo de tolerância passar por um processo maior de dependência, exatamente mexendo nos mesmos receptores, nos mesmos efeitos, no mesmo lugar de usuários de drogas. E drogas que eu falo vício em cigarro, álcool ou heroína ou outras drogas. Depende de cada artigo, fez de uma forma em um lugar diferente. Então, o que isso demonstrou e provou? Que, na verdade, o açúcar, por exemplo, ele pode ser uma substância viciante. Ou seja, você ingeriu açúcar não porque você está com vontade de comer aquele alimento. Então, você ingerir excessos de coisas doces, de bolos, enfim, coisas muito ricas e calóricas em relação a isso, não porque você está com vontade de comer isso, mas porque desencadeou um sistema no seu cérebro que causa uma dependência, e é isso a gente chama de vício, né? Então, a mesma coisa acontece com a fritura. A gordura, ela tem um efeito viciante no cérebro.
Então, estímulos repetitivos a esses alimentos várias vezes ao dia, durante todos os dias, durante muito tempo, consegue atuar nesses receptores e provocar o que eles chamam de vício. E aí, como que funciona? Nós temos 3 tipos de vícios, tá? De fases do vício. A fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1 do vício, o que acontece? E isso que eu estou falando é um vício em geral, tanto esses da alimentação quanto um vício de drogas, por exemplo, tá? Na fase 1, ela funciona com uma compulsão esporádica, ou seja, você consome e aí eventualmente você sente uma procura por aquele alimento de novo, porque aquilo desencadeou uma sensação no seu cérebro. Você está na fase 1. Na fase 2, você já começa a sentir um desejo intenso por querer comer aquilo. Então, você sempre quer comer aquele doce, aquele chocolate, ou aquele bolo, aquele alimento, ou aquela coisa, né? Isso pode ser tanto para hábito, quanto para alimento, quanto para drogas, no caso também. Aí você já está na fase 2, você tem um desejo de querer. Então, agora você quer mais comer essas coisas. E na fase 3, a gente tem o que a gente chama de sintomas de abstinência. Aí aqui é quando você tem uma taxa menor desses alimentos no seu corpo, já começa a desencadear um monte de efeitos hormonais que começam a excitar o cérebro, procurando, e você tem sintomas, sinais de abstinência. Igual uma pessoa normalmente tem sinal de abstinência, por exemplo, para drogas e tudo mais. Um desses artigos, que é o dessa nutricionista da PUC, tem um relato que ela põe lá, que fala que foi testados em ratinhos laboratório, e olha o que aconteceu. Eles, quando estavam ausentes desses alimentos, depois de já viciados nesses alimentos, quando foi retirado esses estímulos, né? E aí usou umas substâncias que inibe esses efeitos na pessoa, então ela ficou sentindo falta daquilo, os ratinhos começaram a ter sintomas de abstinência que foram caracterizados por tremores da pata, por tremores do dente e alguns outros sintomas que são os sintomas de abstinência disso, né? Eles ficaram um tempo sendo tratados apenas com uma dieta rica em açúcar, sal e gordura, e depois foram feitos esses estudos. E também foram analisados as áreas cerebrais, para a gente entender o comportamento e o que esses alimentos fazem no nosso cérebro. Então, eles criam uma área no nosso cérebro, eles atuam de uma forma que ele faz uma sinapse que te faz ter um estímulo de sinapse. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, às vezes, você sabe que não quer comer, você sabe que não tem que comer, que não pode ou que não está no momento, você não quer comer porque você quer seguir, por exemplo, que você quer se alimentar melhor, mas você vai lá e come. Então, para essas pessoas, esses artigos e esses estudos esclareceram muitas coisas, porque a gente hoje em dia entende como que funciona a questão da compulsão alimentar, né? Isso justifica, inclusive, o porquê que dietas muito restritas, inclusive a cirurgia bariátrica, elas não funcionam a longo prazo. Ela funciona ali. Na hora que você quer fazer uma dieta, você vai emagrecer e ótimo. Mas por que as pessoas depois não conseguem manter o peso, né? 80% da população hoje em dia, de acordo com a OMS, não consegue manter um peso depois de 2 anos. Por quê? Então, isso explica essa parte neuronal toda, explica isso pra gente, né? Então, não adianta a gente querer fazer dietas restritas e não tratar e não cuidar dessa parte. Se a gente não entender que a compulsão, esse efeito sanfona, a pessoa que engorda muito e não consegue seguir, se a gente continuar lidando como se isso fosse, porque é falta de força de vontade, pura e própria, é porque não quer, é por falta de vergonha na cara, sabe que não pode comer os alimentos. Então, esses estudos mostram pra gente isso, né?
que a questão não é só força de vontade, é questão de estímulo neuronal. Então, tá tudo interligado, tá na nossa mente, né? Isso é químico e foi comprovado cientificamente esses efeitos. Então, a gente precisa entender o paciente como um todo, que tá tudo interligado, né? A gente tem aqui uma pergunta, Lu, você já ouviu falar de estudos que falam sobre a gordura localizada, que cada lugar tem uma explicação emocional? Já ouvi falar sim, e exatamente isso também está interligado. Um desses estudos, se eu não me engano agora, foi esse da Cielo, que foi da nutricionista da USP, que publicou lá nessas implicações para o vício alimentar. Ela descreve isso, que vários efeitos de compulsão alimentar, da pessoa querer procurar aquele vício novamente, está exacerbado quando se tem muito estresse. Então, quando a pessoa está passando por momentos de estresse muito grande, ela tem uma tendência, ela aumenta muito a procura, essa sinapse de pedir, de procurar esses alimentos e a pessoa acabar consumindo. Então, tanto a gordura localizada e isso, tem muitos estudos hoje em dia que já mostram exatamente o tanto que o nosso emocional influencia. Tem também, inclusive, uma parte que já foi estudada, que fala das 9 fomes, que é exatamente o que a gente come, na verdade, não porque a gente sente necessidade daquele alimento em si, de querer comer aquele bolo naquela hora, mas para a gente tratar uma dor, por exemplo, do coração. Quando às vezes a gente briga, a gente está nervoso com alguém, ou discute em relacionamento, e aí depois quer comer doce, é como se fosse uma sensação de que aquilo está atenuando um sintoma que, na verdade, é emocional e não físico, entende? E nós temos vários sintomas emocionais que fazem as pessoas a procurarem isso. E se a gente não trata e não cuida essa parte, se você não entende que certos tipos de alimento você ingere, mesmo sabendo que você não pode, que você não quer naquele momento, mas você ingere, se você não entende que isso está no nível cerebral e que isso você precisa cuidar e precisa olhar para esse lado, não resolve. Você vai patinar, vai emagrecer e engordar. Emagrecer e engordar, porque o seu cérebro está ali, com a área ativada, continuando exigindo aquelas sensações, né? Então, a gente é muito mais a fundo do que simplesmente não alimentar, do que simplesmente uma certa força de vontade. É lógico que a força de vontade está dentro, isso faz todo o sentido. Não adianta eu ter essa discussão e essa conversa com você se você não quer e nem emagrecer, ou se você não quer cuidar ou não quer deixar de comer certos alimentos. Então, não tem nem como dar um primeiro passo, né? E esse caso, essa conversa nossa e esses estudos vêm para esclarecer exatamente para aquelas pessoas que tentam, que procuram, que já tentaram várias vezes, já tentaram de tudo. Isso mostra para a gente mais ainda que dietas restritivas não são a solução. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Quantas pessoas a gente conhece, vocês já viram, que já fizeram 2 cirurgias bariátricas, por exemplo, e voltaram, engordaram tudo de novo, né? Em questão de, em média, de 2 anos, por exemplo. Então, por quê? Então, isso explica, né? É muito isso. Não adianta a gente ir lá tirar um pedaço do estômago. O estômago, ele é um órgão que ele é capaz de se, dependendo da cirurgia que você vai fazer, ele é capaz de voltar, né? Dependendo da quantidade de alimento que você ingere novamente. O problema alimentar não é só o simples ato de pegar a comida e colocar na boca. Esse ato é simples, mas o sistema que envolve isso é complexo, né? E então a gente precisa entender esse lado junto para a gente conseguir virar a chavinha. E aí, depois que você entende, que você percebe
como e os lugares no cérebro que isso atua, você consegue lidar com isso. E a partir desse momento, sim, você conseguindo lidar e usando as técnicas necessárias e exatas para cada fase que você precisa, para mudar esse sistema no seu cérebro, aí você consegue emagrecer e manter o seu padrão, sem ter esses efeitos sanfona, sem precisar de cirurgias, de medicações e, enfim, essas outras coisas, né? Claro que tem cirurgias, você vai emagrecer muito rápido e tem um resultado, mas isso não é o suficiente para você manter, fora os efeitos colaterais. Então, assim, cirurgias, ela tem a sua indicação médica. Tem pacientes que têm indicação sim, né? Que tem doenças graves, que têm obesidades muito graves. Mas isso tem que ser feito com um acompanhamento não isolado. Você precisa fazer um acompanhamento também, além de nutricional, de personal, psicólogo, médico. Por quê? Porque você precisa tratar isso a nível cerebral. Em relação, você precisa entender como que funciona a neuroanatomia nesse caso, né? A gente tem uma outra pergunta aqui. Você acredita que a PNL pode ser um aliado ao emagrecimento? A PNL é a programação neurolinguística, né? Acredito sim, tem alguns estudos que sim mostram que está interligado, porque a programação neurolinguística é uma parte da neurociência que consegue trabalhar várias questões disso e de ressignificar. E isso é muito importante, principalmente mentalmente, para trabalhar essa parte, né? Então, isso ajuda muito, de maneira certa, adequada, claro, né? E, óbvio, junto com alimentação e atividade física, porque tudo é interligado e uma coisa vai ligando a outra, né? E uma notícia boa que a gente tem, porque a gente fala assim, beleza, a gente descobriu que os estudos já mostraram que a neuroanatomia funciona dessa forma, nós temos vários hormônios no nosso cérebro que funcionam para poder atrapalhar esse sistema e desregular esse sistema na presença do excesso de açúcar, de gordura, por exemplo, e aumentar a compulsão, proporcionar vícios alimentares, né, na gente. A gente já entendeu essa parte. Mas e aí? E como fazer, né? E a notícia boa é que tem cura, né? Isso tem como ser resolvido. Da mesma forma que a dependência química por droga, ela tem como ser resolvida, né? Você consegue lidar e tratar. Tem muitas pessoas que foram tratadas, né? Que são ex-viciantes e que foram tratados. E a questão alimentar é a mesma coisa. Você só precisa ter conhecimento e utilizar as técnicas necessárias. O que eles descobriram? Como que a gente sabe que isso tem solução? No nosso cérebro existem duas partes separadas que foram relacionadas a essa parte alimentar. Então, a gente tem uma áreazinha aqui no cérebro, que eu vou chamar de límbica, e há uma outra área no cérebro, que é a área do córtex, que é a área emocional, por exemplo, tá? Apesar de estar interligado. Então, o que acontece? Nessa área límbica, é a área onde acende a luzinha lá na hora de fazer o exame, quando a pessoa ela está exposta ao alimento ou à droga, por exemplo. Então, a gente tem uma área que é uma área que dá um prazer quando você consegue alimentar ou ingerir certa droga naquele momento. Então, você estimula essa área aqui, que eu vou chamar de área límbica, tá? Toda vez que você entrar em contato com aquela substância ou comer aquilo, vai ativar e vai alimentar aquilo ali. E existe uma outra área, que é uma área da consciência, que é da área que também está interligado um pouco no prazer, mas você tem consciência. Você tem a capacidade de escolha, de decisão, que fica de um outro lado aqui, tá bom? O que acontece? Essa área aqui, você toda vez que vai ingerir um alimento e entra em contato, ela é responsável pela abstinência. Então, quando você fica muito tempo sem estimular essa área, ela desencadeia um monte através de hormônios e receptores do nosso corpo, sintomas de abstinência. Às vezes você fica mal-humorado,
com mal-estar, tem pessoas que têm dor de cabeça, e depois sintomas de abstinência mesmo, chega a tremores, e podem ficar muito graves, precisar de internação, enfim. Eu tô falando agora mais dos sintomas um pouco mais brandos da abstinência, tá bom? Então, às vezes, a pessoa fica muito tempo sem comer um doce, alguma coisa, começa a ficar nervosa, começa a ficar irritada, começa a ter dor de cabeça, começa a ter uma compulsão, fica ansiosa, acelerada, perde o sono. Isso são considerados sintomas de abstinência, que é desencadeado nessa área aqui. E existe uma área, que é a área da escolha, que é uma área de consciência, que é a área diferente no nosso cérebro, que você tem a capacidade de saber se aquilo faz bem ou não e de escolher se aquilo você vai querer ou não, tá? E a notícia boa é que essa área é um local separado, não é a mesma. Por quê? Pensa comigo, se a gente tivesse uma área só, para onde tem os efeitos, e aí tem os sintomas bons, né? A alegria, o prazer. E a mesma área da decisão, ou seja, você não tem controle de escolha de nada. Então, não, a gente tem no cérebro áreas separadas. Então, por isso que você já deve ter percebido que tem gente que usa, que seja droga ou o excesso desses alimentos, sabendo que não pode e às vezes não querendo. A pessoa às vezes vai usar falando, pô, eu tô em tratamento, eu não quero usar, ou eu tô em processo de emagrecimento, eu não quero usar agora eu não quero comer isso e tudo mais, a pessoa não quer, mas vai lá e come, e depois tem um sentimento de culpa. Então, você consegue entender que a pessoa ela tem essa percepção, ela consegue enxergar e ter a consciência de que aquilo faz mal para ela, tá? Então, qual é a notícia boa? Como são locais diferentes, a gente consegue trabalhar esses locais diferentes e dessa forma a gente consegue remodular, vamos dizer assim, ressignificar algumas coisas que são importantes nesse processo para poder colar em cima, vamos dizer, eu preciso. Porque que acontece? Essa área que já foi modulada do vício que está lá no cérebro, ela não vai apagar, ela não vai deletar, ela vai continuar lá, tá? O que a gente vai fazer? A gente consegue trabalhar essa outra área da percepção, né, da consciência, e a gente consegue fazer o que a gente chama de reflexos condicionados. A gente consegue mudar o estímulo que essa área recebe. E é como se fosse enganar o seu cérebro. Então, a gente consegue, através de algumas técnicas, enganar o seu cérebro de que aquilo ali que você está precisando, na verdade, você não vai ter naquela hora. Ou você vai ter de outra forma, tá? Então, existem várias formas, existem várias técnicas, e aí você consegue tapear de certa forma que você ameniza esses sintomas de abstinência até você ficar livre dessa compulsão e dessa briga interna, né, gente? A gente sabe o tanto que é difícil, às vezes, você ter que optar, saber que você quer estar saudável, que às vezes você tem diabetes, não pode comer, e ao mesmo tempo ir lá e ingerir o alimento, e depois ter todas aquelas sensações ruins de culpa, que pioram mais ainda depois, porque o emocional está totalmente interligado nesse processo, né? Então, é um dos motivos que restrita não é uma opção boa. Por quê? Porque ela volta depois, pensa comigo, você vai restringir essa área, vai eliminar aqui tudo que você tem. Então, você vai desencadear um monte de sintomas de abstinência cabuloso aqui nessa área. E, além disso, você vai provocar mais compulsão. Vai virar uma bola que vai estourar. Depois disso, você vai ainda viver uma vida irritada, às vezes nervosa. Tem um monte de efeitos, às vezes colaterais, porque você tem que passar por isso, tudo. E se você ingere, você tem um sentimento de culpa por tudo aquilo. É um sofrimento sem fim, entende? Então a gente precisa, de uma vez por todas, entender que a medicina, graças a Deus, avançou e mostrou para gente que esses alimentos, eles são sim viciantes,
são sim capazes de funcionar como muitas drogas, e a gente precisa dar tal gravidade a essa questão para a gente conseguir se livrar disso e conseguir atuar de outras maneiras, tá bom? E aí a gente consegue fazer essa reprogramação, vamos dizer. Eu preciso reprogramar o cérebro para poder mostrar para o meu cérebro que, na verdade, eu tenho um efeito similar naquela área, e aí você não tem mais aqueles efeitos de compulsão, de abstinência alimentar. O que eu estou falando de similar? Você vai enganar o seu cérebro, que eu preciso que vocês também entendam. Não é usar, por exemplo, então no lugar de um açúcar, você vai usar um adoçante. Isso vai resolver o seu problema. Não, não vai resolver o seu problema, tá? Por quê? Porque a área tá lá, o estímulo do adoçante não é o mesmo do açúcar, e tem muitos adoçantes que têm um monte de efeitos horríveis no organismo, não são saudáveis também. Então, não é assim que funciona, tá? Então, a gente precisa colocar os alimentos corretos nessa área, que são os alimentos que realmente vão conseguir suprir o que essa área precisa. Eu preciso cuidar disso. Porque se eu ignorar essa área ou apenas detonar e fingir que ela não existe, 2 anos depois volta tudo e tá aí. É um dos motivos que a maioria não consegue, tá bom? Então a gente precisa entender que existe essa área e cuidar dela. Cuidar dela é o quê? Você precisa dar o alimento adequado para ela. Ela precisa ser alimentada de forma adequada e não com esses alimentos que são ruins, que vão causar esse tanto de efeito colateral, tá? A atividade física é um excelente aliado. Por quê? Porque ela trabalha esses neurotransmissores, esses hormônios na área límbica também. Então, ela consegue regular esse desajuste que você causou, que a gente causou no nosso corpo. E a gente causou esse desajuste porque a gente quis. Então agora eu optei e eu vou querer agora causar uma compulsão em mim e vou comer bastante doce até ficar assim. Não. A gente, infelizmente, hoje em dia, a gente está no mundo que a indústria, cada vez mais os alimentos, eles estão despejando em cima da gente cada vez mais substâncias que são capazes de viciar. Então, a indústria, né, tem esse objetivo. Então, cada vez mais eles colocam nos alimentos, nos industrializados, colocam substâncias que são viciantes, que eles já sabem que viciam, né? Que a gordura vicia. Então, alimentos com mais fritura, mais gordura, com mais doce. A gente também tem muitos alimentos que são considerados naturais, zero, fit, que na verdade tem açúcar, com a quantidade suficiente para viciar, né? Para causar esses transtornos alimentares. Então, a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado por essa indústria. E muita propaganda. Nós temos propaganda que atrela, por exemplo, chocolate ou um hambúrguer a um prazer, como se você, eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro, então eu mereço tal alimento, né? Então a gente, essas enganações no nosso cérebro fazem você linkar uma coisa na outra. Isso vira um reflexo automático, que se você trabalhou e ralou muito, você merece uma recompensa. Mas aí o seu cérebro está treinado para entender que a recompensa é um alimento ruim, por exemplo, um doce, um excesso, né? E tudo bem você ter recompensa, né? É justo e é ótimo você trabalhar com recompensas, mas não linkar o alimento com a recompensa, ou não exatamente esses alimentos em excesso com a recompensa. Você pode se recompensar de várias outras formas, né? E isso a gente precisa entender que a gente tem essas opções. Porque no dia a dia, na correria e na propaganda que a gente vê por aí, nas coisas que a indústria despejam na gente, é tanto lixo de informação que automatiza e o nosso cérebro vai naquela. Então a gente precisa parar, pensar, entender o nosso cérebro, enxergar a gente por dentro, para a gente ver, pera, eu realmente preciso comer isso agora, né? Lembrando que tomar as decisões corretas por si só, ir lá escolher, todo mundo sabe o que não pode comer, que engorda. Isso todo mundo sabe, né? A grande maioria.
tem uma parte da população que não sabe alguns alimentos que eles são considerados naturais e que engordam. Isso muita gente ainda não sabe. Mas a maioria, que sanduíche, que pizza, que açaí com esses normais de açúcar, tudo isso engorda, todo mundo sabe, né? Então, o fato de só evitar esses alimentos, isso é uma ação simples. É só não comer esses alimentos, mas não é fácil. E não é fácil porque você não tem força de vontade. Não é fácil porque é você que não quer fazer e que está fazendo corpo mole. Não é fácil porque a gente tem que lutar com várias sinapses, vários desajustes hormonais no nosso cérebro, no nosso corpo, que faz você ter sintomas para querer comer aquilo para sanar os seus sintomas de abstinência. Isso não é fácil, tá? Então, não é simplesmente fazer escolha. Por isso, dieta restrita não funciona, senão funcionaria, né? Não é simplesmente. É todo um trabalho que você tem que fazer e esse trabalho você consegue, todo mundo é capaz de fazer, sejam as pessoas muito obesas, que estão sobrepeso, que precisam de uma bariátrica, até pessoas que estão apenas com sobrepeso ou que querem manter o peso alimentar. Todas nós temos a mesma capacidade, as mesmas áreas cerebrais que envolvem esse ajuste, né? E uma outra coisa que esses estudos mostraram é que nessa área límbica nossa, que é essa área no cérebro, ela é capaz de, quando você dá, por exemplo, um estímulo, um açúcar ali, você tem aquela sensação que dura segundos e logo em seguida você está meio mal de novo. Quem já, às vezes, já comeu muito, por exemplo, depois do almoço, come, tem aquela sensação boa de que comeu e logo depois dá um cansaço, uma moleza, né? E aqui em Minas a gente fala uma lombeira. Quem já não passou por isso? Isso são os efeitos que o nosso corpo, o açúcar faz, causa o excesso de carboidratos e tudo, podem causar no nosso organismo, né? Então, isso não é normal de se sentir, tá? O normal de se sentir é você comer, se sentir saciado e tá ok, cheio de energia, disposto, e não cansado, desanimado. É o contrário, né? Você está ingerindo alimento, então isso devia estar dando energia para o seu corpo. Só que são alimentos que estão causando outros efeitos no corpo. Por isso a gente precisa ter os alimentos corretos, utilizando também essas técnicas corretas para a gente poder conseguir manter você com bem-estar. Você não falo feliz o tempo inteiro, porque felicidade é um conjunto de várias coisas, mas definitivamente comer um doce, aquela sensação que a gente tem de que vai ser feliz porque vai dá uma felicidade, dá uma sensação de prazer na hora que a gente come, aquilo é muito momentâneo, é questão de segundos, tá? Existem várias outras coisas que a gente faz que dá uma sensação mais duradoura, melhor, mais saudável. E aí são essas opções que eu tenho interesse de mostrar para vocês cada vez mais para a gente poder mudar essa chavinha e mudar esse mundo aí que a gente está com mais obesos, com mais doentes, enquanto a gente devia estar com pessoas mais saudáveis, até mesmo porque a gente está chegando numa cada vez mais velhos, né, a população. Então, a ideia é que a gente chegue cada vez mais velhos, saudáveis. Eu tenho muitos exemplos de pessoas muito idosas, de 92, 94 anos, que estão muito saudáveis, muito bem dispostos, que estão se alimentam adequadamente, fazem atividade física, treinam e tem lá seus 94. Da mesma forma que eu tenho pessoas de 30, 40 anos que, né, você já sabe. Então, eu vim hoje falar aqui para vocês isso, mostrar essa neuroanatomia nossa, o que esses artigos já nos mostraram e mostrar que a gente tem essa capacidade, sim, de alinhar e ajustar isso tudo com acompanhamento, as coisas ficam mais fáceis. Com acompanhamento, a gente consegue passar por essa fase de uma maneira melhor, de uma maneira mais suave e o melhor de tudo, mais rápido, né? Para que ficar 5, 10 anos da vida nesse processo, emagrece, engorda, tenta, consegue. Então,
A ideia é que a gente trabalhe isso de uma maneira por todas para que você curta mais anos da sua vida melhor, né? Do que passar mais tempo da sua vida e do seu dia mais acabado e pior, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Não deu para eu ver comentários de todo mundo que sumiu aqui, mas eu espero que vocês tenham curtido. Já está disponível lá no link lá no meu Instagram a primeira semana, como que a gente consegue a preparação. Lembrando que a gente vai fazer junto um programa nosso com método que vai ter nutricionista, o personal e a médica, que a gente vai acompanhar por 8 semanas. E vai ser ótimo. Quem puder, quem quiser, tiver afim, já está aberto lá a primeira aula. É gratuito, é online, tá tudo lá. Só vocês irem lá, começarem a assistir e acompanhando, tá bom? Beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada, Lê. Bruno, obrigada por ter vindo. Gu. Beijo, gente.